bom ver a Suzana entrando. Quanto tempo não ver a Suzana, que bom. Feliz em vê-la, irmã ali também. Todos vocês, né, irmãos? Com certeza, Deus assim coloca sempre um carinho muito especial por cada irmão dessa igreja. Nós amamos todos vocês. Eu tenho orado, eu tenho clamado. Posso dizer uma coisa para vocês: todo dia pela manhã, principalmente, eu e a pastora clamamos muito pela igreja, por cada missionária, por cada irmão, por cada um que está em luta, porque eu sei, irmãos, como a missionária disse, a perseverança, ela traz o milagre. Terça-feira estávamos aqui de joelhos também. Eu vi aqui que nós se ajoelhamos hoje aqui, se ajoelhamos terça, missionária, clamamos também, e Deus tem operado, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa: o que tem sustentado você é vida de oração. Deixa eu te ensinar algo: o dinheiro não sustenta você, bens materiais não sustentam você, mas a presença do Senhor sustenta a sua vida. Você tem que colocar isso no seu coração. Irmãos, muitos têm se desviado do Senhor, missionário. Muitos têm largado o Senhor por causa de bênçãos materiais. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus tem bênçãos espirituais para te dar nessa tarde. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Se enriqueça do Espírito Santo, se enriqueça da palavra. Sabe por quê, irmãos? Quando essa riqueza existe dentro de nós, as demais coisas são acrescentadas. A gente tem que entender qual é o princípio de Deus. Primeiro você serve a Deus, primeiro o reino de Deus, e as demais coisas são o quê? Acrescentadas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês: coisas materiais não acrescentam coisas espirituais, mas vida espiritual acrescenta coisas materiais. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Pastor, eu quero um emprego, mas como é que você está na presença de Deus? Pastor, eu quero um casamento, como é que você está? Pensa nisso. Pastor, eu queria tanto, sabe, conquistar isso na minha vida, irmãos. Às vezes o nosso foco está nas coisas que nós queremos. Você tem que colocar o foco primeiro nas coisas de Deus. Por isso ele diz: buscar primeiro o reino. Você sabe por que tem um monte de gente ansiosa, gente, sabe, desesperada, gente sem paciência, porque está focada em coisas materiais primeiro. Eu não estou dizendo que você não pode casar, que você não pode ser feliz, não é isso. Mas a felicidade, irmãos, de Deus, ela vem primeiro pelas coisas do reino, missionário. Felicidade de Deus não vem, irmãos, pelas coisas do mundo. Deus vai te dar a maior sorte de bênçãos em nome de Jesus, mas você tem que focar no reino. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de Santa Ceia? Você sabia disso? Irmãos, tem pessoas que não tomam ceia, e passa o tempo, e está cansado, e tem que trabalhar. Irmãos, tem que mudar isso. Amém? Quanto tempo eu dizia na casa do Senhor? Tudo isso são coisas espirituais, missionárias, que ficam entroncadas na nossa vida. Você sabia? Eu vou te ensinar algo nessa tarde. Tem gente às vezes, está nos cultos todo dia, participa de tudo, mas não é dizimista fiel. Está amarrado no área. Você sabia? Isso é uma parte que eu estou dando. Tem pessoas que estão na igreja, são dizimistas, mas não são perdoadoras. Está amarrado. Você tem que saber aonde é que a sua vida tem um nó. Porque às vezes, irmãos, tem um nó na nossa vida, porque estamos o quê? Com brecha na vida espiritual. Você tem que saber como é que está a sua vida espiritual. Deus, abre os meus olhos, Deus fala comigo. Senhor, me dá força para estar na igreja, me dá força para estar na tua obra. Irmãos, se a gente não servir o Senhor, às vezes você vai morrer de cansaço, por coisas que você quer, e as coisas mudam. A missionária falou isso no início. Então sirva ao Senhor. O que Josué disse? Eu e minha casa serviremos. Como você tem servido a Deus? Amém? Vamos abrir aí em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 3. Eu vou pedir que algum abençoado traga uma água aqui para mim. Se puder trazer uma aguinha aqui para mim, eu agradeço. Acho que eu vou para lá. Pode ser do plástico mesmo, não? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A carta à igreja de Filadélfia. Hoje tem ceia, irmãos. Amém? Estamos em Santa Ceia hoje, para a honra e glória do Senhor. Mas esse povo está falando hoje. Vamos lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Quem sabe aqui o que significa Apocalipse? Menos a missionária.
O que significa essa palavra Apocalipse? Começa com R. Isso, bem, está certo, revelação, isso aí. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, 7 diz assim: 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vou fazer agora com a missionária. Vocês já estão acostumados com isso. Você vai olhar para o seu irmãozinho do lado, é assim que ela fala, e você vai dizer para ele assim: agora você não vai falar mais comigo, porque quem vai falar agora é Jesus. Fala aí para ele. Vamos lá, missionário. E você vai dizer para o celular, assim, celular. Quantos tem celular aqui? Você vai dizer para ele: olha, você vai ficar quietinho, como diz. Bota ele aí para descansar, desliga ele, o que você faz. Sabe por quê? Às vezes quando você está ouvindo a palavra, você já notou? É gente chamando na porta, é barulho, é um tal de celular tocar, um tal de oi oferecendo o plano da fibra. Quem recebe essas ligações aqui? Só o sangue, é a Claro, é a TIM, uma coisa enjoada, e você está orando. Você pensa que é uma emergência, levanta correndo, vai ver, o senhor não quer comprar um plano. Olha, irmãos, que maravilha que é isso. Então, deixa ele quietinho aí. Irmãos, eu estava orando ao Senhor para dar uma palavra para essa tarde. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra, eu sempre peço. Eu não costumo escolher palavras que eu acho bonita, que eu gosto. Eu não sou assim, eu oro e peço a Deus que me dê a palavra. Porque quando Deus dá a palavra, Ele sabe como você chegou aqui. Amém? Às vezes o que é muito edificante para mim não vai tratar alguma área da sua vida que está precisando ser tratada. Então o Espírito Santo, ele fala. Quantos creem nisso? Ele fala o que você precisa. Essa carta aqui, irmãos, ela foi revelada a João quando ele estava na ilha de Patmos. Amém? A Bíblia diz que o apóstolo João, irmãos, era um homem que pregava a palavra. E o imperador romano, com raiva dele, com ira sobre ele, porque ele pregava o Evangelho, enviou João para a ilha de Patmos. E João ficou encarcerado lá nesse lugar. A ilha de Patmos é uma ilha pequena. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje, ela tem cerca de 3.000 habitantes hoje, mas é uma ilha isolada. E essa ilha de Patmos, lá havia umas prisões que todos os prisioneiros missionários de alta periculosidade, ladrões assim das piores espécies, eram enviados para lá. Você vê o ponto, irmãos, do ódio de Satanás pela vida de João, porque ele pregava o Evangelho. João não era assassino, João não era bandido, João era um pregador da palavra de Deus. E Satanás levantou contra ele uma fúria muito grande. Então eu já estou chamando a sua atenção para que você entenda, você que tem amado esse Deus, você que tem amado esse Evangelho, você que tem lutado para ganhar almas, a fúria do inimigo é muito grande, mas a revelação que Deus deu a João foi muito profunda. Você precisa entender que mesmo em meio a muita tribulação, Deus tem revelações profundas para trazer para você, para usar você. Deus usou o apóstolo aqui, Deus usou esse homem de Deus para mandar cartas para as igrejas. E ele manda aqui principalmente para a igreja de Filadélfia. Você vê que são palavras bonitas, palavras de fortalecimento. Mas o que eu quero aqui ressaltar para você era o que João estava passando naquele momento. Irmão, João foi meio de felicidade para mim e para você, como diz a missionária. Aleluia. Ele trouxe aqui palavras de vitória, palavras de que Deus abre porta e ninguém fecha. Eis que tem
trouxe diante de você uma porta aberta. Aleluia. Mas olha o que esse homem passou. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque às vezes, meu irmão, você está intercedendo, como as missionárias estavam intercedendo aqui, por filhos, por netos, por vizinhos, por parentes, e tem se levantado um vento muito forte contra você. Mas você vai ser meio de felicidade para eles. Aleluia. Você precisa entender que essas lágrimas que você tem derramado hoje, Deus está recebendo e vai salvar aquela pessoa, porque você está sendo instrumento. Em nome de Jesus. Irmão João Aleluia. aqui foi instrumento missionário. Glória a Deus. Vocês são instrumentos de Deus. Glória a Deus. Quantas prisões o apóstolo Paulo encarou? Quantas vezes Paulo escreveu cartas, irmãos, para as igrejas? E ele estava em cadeia, ele estava açoitado, e ele se alegrava porque a revelação era profunda. Tem um mistério de Deus, irmãos, no meio da tribulação que você passa. Aleluia. Tem a profundezas de Deus espirituais quando você está passando por prova. Você vê, João teve tudo isso aqui, mas ele estava passando uma prova muito grande. E às vezes o pastor está tão difícil, eu sei que está, mas Deus vai revelar coisas grandes através de você. Deus vai usar você com palavra profética. Irmão, você sabe qual é o benefício de uma tribulação? Ela torna você muito dependente de Deus. Você já notou alguém que é de oração, quando uma mulher de oração, quando um homem de oração, quando ele está em luta, ele não desiste, ele continua orando, ele continua buscando, ele continua chorando diante de Deus, e Deus usa ele, Deus coloca palavras na boca dessa pessoa, Deus faz discernimento na vida dessa pessoa, porque ele está completamente dependente de Deus. Você sabia que as tribulações, elas trabalham na nossa vida espiritual? As provas, as lágrimas, faz de você uma mulher de oração profunda. Vocês lembram, irmão Giana e Lourdes, que mulher de oração profunda? Você viu alguém na Bíblia que talvez orasse tanto como Ana, naquele nível que ela orou, ao ponto de achar Bruna que ela estava bêbada? Que o sacerdote disse: você está bêbada, mulher. Não, eu sou uma mulher quebrantada de espírito. Aleluia. Eu estou hoje aqui machucada, quebrada. Sabe, irmão, e naquele nível missionária de dependência que Ana estava, naquele nível muito quebrantado, Deus revelou o quê? A vida de Samuel. Aleluia. Deus revelou um grande profeta através do sofrimento daquela mulher, que levou ela a ser uma mulher de quebrantamento. Você precisa entender que tudo isso que você tem passado aí, Deus está trabalhando em você. Deus não entristece ninguém de bom grado. Deus às vezes não aperta você para você ficar sofrendo, para você ficar chorando pelo canto, não. É porque Ele tem uma grande obra na tua vida. E Ele precisa fazer de você uma mulher rendida a Ele. Você sabia, irmãos, enquanto eu não for rendido a Ele, Nádia, enquanto o missionário eu não declarar com a minha vida, com a minha caminhada, com a estrutura que eu tenho, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não estou pronto para ser usado por Ele. Por isso que João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Irmãos, você sabe quando é que você está pronto? Quando a glória é toda de Deus. Quando você está quebrantado. Quando você está esmigalhado. Quando você diz: Senhor, eu não tenho mais força, mas a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, irmãos, a gente é resistente. A gente é resistente. Você já viu numa guerra, vence quem é o mais forte. Você já notou ensinações da guerra? Que quando alguém se rende, é porque ele entendeu que o outro é mais forte. Que ele entendeu que ele não tem como combater com aquilo ali. Você tem que entender isso. Você tem que ser rendido ao Senhor. Senhor, eu sou o teu servo. Senhor, eu sou o teu vaso. Me quebra, me faz de novo. Irmãos, quantas vezes Deus está querendo trabalhar na nossa vida, mas o nosso orgulho está de quê, missionário? É verdade, irmãos. Às vezes a gente é orgulhoso, a gente é complicado. A gente não está acostumado a ouvir não de Deus. Tem crente que não aceita. Tem crente que discute, que briga com Deus. E enquanto você estiver batendo com o Senhor, enquanto você estiver botando Ele na parede, Ele vai continuar tratando de você. Você sabe quando é que vem a resposta de Deus, irmãos? Quando você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Você sabe qual é o nível do crente? É o nível da misericórdia. Amém. Você sabia que esse é o único nível que você pode dar?
Não é nível de grande poder, não é isso. É nível de quebrantamento e de misericórdia. É o nível da mulher que diz que comia as migalhinhas que caem da mesa do seu dono. Olha, meus cachorrinhos comem as migalhas. É o nível que João Batista diz: importa que tu cresça, que eu diminua. Olha, irmãos, qual é o nível que você está nessa tarde? Glória a Deus. A gente está no nível, irmãos, de cobrança, de murmuração. João aqui estava no nível, o que, irmãos? De uma tribulação muito grande. Sabe, irmãos, João estava aqui no estado mesmo, deplorável, pático, significa, sabe o que, missionário? Mortal, em razão do seu aspecto tristonho. Isso era uma caverna, que era conhecida como uma caverna mortal, algo tristonho, algo sem aspecto de paz, algo sem aspecto de vida. Olha o local que João estava. Olha, irmãos, eu me recordo de José, também o lugar que José estava. Você já notou que as grandes revelações de Deus, irmãos, eu não estou falando aqui revelação de comprar casa, carro, nem isso não. Eu estou falando da revelação das coisas do reino, do conhecimento, do discernimento. Porque tem muita gente que tem fé, mas não tem discernimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não é humilde. Tem muita gente que tem 40 anos de igreja, 50 anos, mas não é convertido. Eu estou falando de revelação que leva você para os pés da cruz. Eu estou falando de uma revelação que leva você a um nível de servo. É isso que o Senhor está falando. Amém? Nós estamos no dia da ceia. João estava ali por causa da palavra de Deus. E quantas vezes Satanás tenta distrair você, para você perder o foco das coisas de Deus? Talvez Deus permitiu que Satanás, irmãos, deixasse João ir para aquele lugar. E Satanás pensou muitas vezes: olha, eu vou distrair João com a luta da caverna. Eu vou distrair João com as dores que tem aqui. Mas a Bíblia diz, irmãos, que mesmo João preso, mesmo ele preso, a palavra de Deus não estava presa na vida dele. Olha que coisa linda. Você sabe o que é ter palavra de Deus presa? Você sabe o que acontece? Às vezes você entra numa turbulência, numa luta muito grande, e ao invés de você usar a autoridade que Deus te deu, você fica preso. Sabe, fica preso. Em vez de sair uma palavra de vida, vem aquela palavra: poxa, Deus não me ama, Deus me rejeitou, Deus não podia ter feito isso. E João não, ele começa a liberar aquilo que Deus estava dando a ele de profundidade espiritual. João, irmãos, até sofreu pela prisão, eu creio que ele sofreu, mas a palavra de Deus estava livre. Aleluia. Você sabia que é um mistério nisso aí? A missionária pregou aqui sobre Paulo e Silas, os pés amarrados no tronco. Ela pregou isso aqui domingo. Amém? Ela pregou no domingo. Você vê que Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas o louvor estava liberado. O pé estava amarrado, mas a boca estava aberta. Aleluia. As mãos estavam presas, mas o glória estava saindo. Você tem que entender que há mistérios nisso aí, irmãos. A glória de Deus aparece nesses contextos. Paulo estava preso, começou a cantar louvores, e o que aconteceu com a cadeia? De repente as cadeias se romperam e Paulo e Silas estavam soltos. Todos foram soltos, e Paulo falou para o carcereiro: olha, não te preocupe, porque nós estamos aqui. Olha, irmão, eu estou te ensinando um nível nessa tarde, nível de servo fiel. Amém. Nível de servo. Amém. Vai dar glória a Deus, com comida, sem comida, com dinheiro, sem dinheiro, com carro, com ônibus ou a pé. Mas ele continua servo. Porque o que te firma em Deus não são as coisas que você tem, mas é o sangue de Jesus que foi derramado por você na cruz. O que firma você é ter um nome escrito no livro da vida. Então, irmão, que a sua segurança seja a presença de Deus. Que você sempre seja livre para dizer: Senhor, eu ainda continuo confiando no Senhor. Você já notou como é que vem luta? Eu nunca vi um povo passar tanta luta como cristão. Não é verdade? Você passa luta, você passa prova, é perseguição, é marido, é filho, é dinheiro, é vizinho, é isso, é aquilo, mas eu sou livre. Tudo posso. Isso, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então, irmão, muitas vezes Satanás vai tentar distrair você. Satanás deve estar pensando assim: olha, eu vou prender Paulo e Silas, eu quero ver o que eles vão fazer. Aqui botaram João na ilha de Patmos, mas eu vou jogar ele lá. Eu vou prender naquela ilha lá que tem impressão ruim, que é um lugar chamado Portal, um lugar tristonho. Mas a Bíblia diz, Gabriela, que João não foi influenciado pelas circunstâncias.
João não foi influenciado por aquele aspecto. João era cheio do Espírito Santo. Você precisa entender que quem é cheio do Espírito Santo, a cadeia vai ter que se tornar um lugar favorável. A Bíblia diz que José, dentro da prisão Amélia missionária, a cadeia mudou o aspecto. O que mudou ali não foi a beleza física do lugar, mas foi a presença de Deus naquele lugar. Foi a beleza espiritual naquele lugar. Você precisa entender que aonde você pisar, a bênção do Senhor vai com você, vai fazer a diferença. Amém? Você pode estar numa casa muito simples, você pode estar num lugar muito pobre, num lugar muito rico, nada daquilo vai influenciar você, porque o homem de Deus não é influenciado pelas coisas de fora, mas o homem de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Irmão, Jesus, aonde ele entrava, tinha uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo ali não mudou o que ele era e quem ele era. Aquilo ali não mudou, irmãos, os propósitos de Deus. Aquilo ali colaborou para que a glória de Deus aparecesse mais. Aleluia. Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus abençoa e alimenta uma multidão. Olha que coisa, irmãos. Você precisa entender que aonde você pisar, o Senhor vai usar você. Amém. Pastores, não tem o que comer. Recebo em nome de Jesus. Você lembra quando o profeta, o Senhor manda o profeta, irmãos, lá na casa da viúva de Sarepta? Olha só, a mulher não tinha nem para ela, o Senhor falou, vai lá que eu vou mandar que aquela mulher te alimente. E vai o profeta com fome, irmãos. Ele chega lá, olha, eu estou com fome, olha, só tenho aqui um bocado de farinha, de pão, eu vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Ele falou, não, serve a mim primeiro. Mas eu vou dar para você. Irmãos, quando ela fez e serviu ao princípio de Deus, quando ela obedeceu primeiro as coisas do reino, Deus multiplicou a farinha na panela. Glória a Deus. Deus multiplicou o azeite. Glória a Deus. Pastor, o que você está querendo dizer, irmão? Serve a Deus. Amém. Não muda a sua vida com Deus, não. Continua. É verdade. Ah, pastor, está ruim? Continua. Pastor, está difícil, eu vou continuar. Deus está Porque nessa continuidade missionária é que as coisas profundas se revelam. A gente tem que entender, irmãos, que a nossa vida ela é mantida, ela é controlada, ela é ministrada pelo Espírito Santo. Você lembra quando Moisés se ocupou no deserto, Nina? A primeira água que eles encontram foi o que? O mar de Mara, nem se aquela água amarga. E agora, Moisés? Você notou que o mar se rendeu à unção que estava sobre Moisés? Não importava que era água amarga, Nádia, não importava. Moisés estava ali cheio de Deus. Aleluia. E o fato, Lúcio, de Moisés estar ligado nas coisas do reino, você tem que entender isso. A gente vai viver muito mais em paz e muito mais confiante quando a gente toma posse de que Deus está conosco. Aleluia. Moisés ora sobre aquelas águas. O Senhor pega um galho ali de arbusto, olha só, e joga lá dentro da água, a água ficou doce, potável. E todo mundo bebeu daquela fonte. Deus vai transformar fontes águas na sua vida. Deus vai transformar circunstâncias ruins, irmãos. Eu tenho crido, Jonas, assim. Às vezes a coisa está tão complicada, missionário, tão difícil. Eu falo, Senhor, transforma essas águas. Irmão, às vezes você está jogando fora a oportunidade, eu estou dizendo isso para alguém. Ah, pastor, lá em casa não tem jeito. Tem jeito, sim. Senhor, transforma essas águas amargas. Senhor, transforma essa circunstância. Deus está querendo usar você com uma unção de transformação. O Senhor vai te usar. Deus transformou a água em vinho, irmãos. Jesus, eles não têm vinho, não foi assim? No costume das festas judaicas, se dava primeiro o bom vinho, depois o inferior. É à toa que a gente tem nome de vinho novo, né, irmãos? Esse nome foi profético, eu amo esse nome. Deus sempre me disse, coloque esse nome na igreja. Sabia que Deus falou isso comigo? Mas eu falei, Senhor, coloque esse nome na igreja. Eu falei, Senhor, seja o que tu quiser, amém. E Jesus chega lá, Valete, não já tinha água. Gente, sem lógica, sem fundamento isso. Jesus falou, o que seja? Enche aquelas talhas de água. Olha como é que Jesus pega, irmãos, a circunstância do local, ele pega a situação do local e transforma aquilo ali. Às vezes está pedindo a morte do marido, Deus quer transformar. Às vezes está pedindo para Deus matar seu filho. Sabe, para Deus derrubar a sua casa, irmãos. Olha, Senhor, muda, Senhor, transforma. Às vezes a namorada é complicada, o marido é bravo, Senhor, muda ele. Meu Deus do céu, Deus é poderoso. A gente está perdendo aí às vezes.
Você fala, Senhor, muda o meu marido, eu creio. Glória a Deus. Senhor, como tu mudou água em vinho, irmãos. Deus está dizendo isso para você. Eu estou te trazendo bastante sobre tribulação para que você entenda. Porque às vezes você quer vitória, mas você está perdido no meio da luta. João não estava perdido, João estava ligado com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem que ele sofreu pra caramba, mas o nível que ele liberou aqui é nível de Apocalipse, amém? É coisa grande. Glória a Deus. Você quer ser um servo usado, você quer ser uma mulher usada, se prepare então para receber de Deus, mas tem que se portar no meio das tribulações com sabedoria. Você pode chorar, pode. Você pode ficar triste, pode. Eu também choro, eu fico triste. Já me deu vontade de parar muitas vezes, não lembro, senhor? Quantas vezes deu vontade de parar? E Deus me repreendeu, puxou minhas orelhas, não te chamei para minha obra. E quando eu pensei em parar, falou, vou te levar de volta para mim, eu saí fora, voltei, falei, não, agora não, com medo de me morrer. Mas a gente às vezes passa por isso, irmãos. Mas o que Deus vai revelar em você é muito maior. Amém. Amém? Vai revelar coisas muito maiores, creia nisso. Então Satanás muitas vezes vai tentar criar em você medo, vai tentar criar em você uma circunstância para você perder a visão de Deus. Você sabia? Irmãos, tem gente que larga Deus por causa de bobagem. Você sabia disso? Tem gente que larga o Senhor porque o namorado largou, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, e perde a visão das coisas espirituais. Você tem que entender que você não pode perder a visão das coisas de Deus. Amém? Pastor, mas é meu namorado, Deus vai tocar nele, se você quiser perceber nas coisas de Deus. Você sabia que muitas coisas são restituídas porque eu estou o quê? Na presença. Não tem a restituição de Deus se você estiver fora da presença, não existe isso. Restitui-vos-ei os santos que foram consumidos pelo migrador, pelo portador, pelo demônio devorador, não está assim na Joel? Mas como é que eu estou na presença de Deus? Como Deus vai me restituir, irmãos, algo bacana, algo profético, algo glorioso, se eu estou mal, missionário? Pastor, como é que é isso? Eu tenho que estar bem com Deus. João estava bem com Deus. Paulo estava bem com Deus, a cadeia abriu. José estava bem com Deus e ele chegou a ser governador do Egito. Olha só, o Egito não estava bem com José, mas José estava bem com Deus. Aleluia. A cadeia não estava de bem com Paulo, mas Paulo estava bem com Deus. Você tem que inverter essas coisas aí. Sabe, você vai encher sua boca e dizer, Senhor, eu sou a tua serva. Senhor, eu sou o teu servo. Meu Deus, que caia por terra tudo isso que está se levantando contra a tua obra na minha vida. É você que tem que estar bem. Amém? Diga assim, eu tenho que estar bem. Fala aí, meu irmão. Está tudo que vem para mim. Em nome de Jesus, glória a Deus. Você sabe por que Deus está dando essa palavra? Porque Ele revelou. Ele falou, leve essa palavra. Porque tem muita gente que passando luta. E está bravo com Deus. Se bobear, só vai ter para o pastor. Mas, amém, eu não quero. Você não arruma briga comigo, não, viu? Você arruma com eu, não arruma com ele. Vem comigo. A mulher outro dia chegou para mim, uma menina, pastor, por que Deus deixou nascer? Porque eu estou com tanto. Minha filha, pergunta a ele. Eu não queria ter nascido. Eu falei, olha, você fecha essa boca. Se ele permitiu que você nasceu, ele vai cuidar de você. Amém? Deus cuida. Quantos creem nisso? Deus cuida. Eu pego umas mulheres bravas às vezes, irmãos. Eu pego umas mulheres, moça assim, brava, pequena, que para se curar, às vezes só o sangue de Jesus. E às vezes o sangue diz, calma, cuida. Falei, Senhor, só o Senhor para segurar esse povo. Você lembra quando Moisés ficava lá cansado, irmãos? Moisés a gente pegava contra uma pomba e falava, Jesus, socorre ele. Jogaram até pedra. Não fala não. Mas você tem que estar firme. Diga assim, eu vou estar firme. Então vamos continuar. Quando a nossa vida, irmãos, espiritual está bem, nada impede o Espírito Santo de nos falar nos momentos de tribulação. Eu vou te dar outra notícia boa. Deus tem que continuar falando com você, ainda que a situação não tenha mudado. Há uma diferença aí. A situação não mudou, mas Deus está falando comigo. A situação não mudou, mas Deus não está falando comigo, então eu tenho que orar. Porque, irmão, se você está passando luta e Deus está falando com você, minha serva, eu estou contigo, eu vou te socorrer, eu vou enviar meu anjo, Ele vai te dar uma resposta de vitória. Amém. E olha quando você está na tribulação, que a gente não sabe a origem dela, que às vezes é a gente que arruma a tribulação. Tem dois tipos de tribulação, tem aquele que Deus permite e tem aquele que você arruma. Às vezes é você que entra em luta, que você arrumou, e você não perguntou a Deus, você não orou, e depois quer que Deus resolva.
orar para comprar, para vender, para namorar, para casar. Tudo isso tem que orar antes, para Deus falar com você. Porque senão vem a consequência da desobediência. Eu passei muito por isso. Muitas decisões que eu tomei, eu arrumei problema para mim. E eu ouvi Deus dizer no monte, 2 da manhã, eu não te mandei fazer aquilo. E eu fui para o monte, jejuando, orando, pedi vitória, voltei com lapada nas costas, eu não andei. E eu vou te apertar mais ainda. Sabe por quê, irmãos? Fazer as coisas sem perguntar a Deus. Às vezes a gente está sofrendo por coisa que a gente não perguntou. Deus não mandou você fazer, você fez. Deus não mandou você sair, você saiu. Deus não mandou você se relacionar com aquela pessoa, você se relacionou. Agora a consequência vem. Aí fica mais difícil, missionária. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Se Deus está falando com você, estou apanhando pra caramba, mas eu estou ouvindo a voz de Deus. Ó, João estava preso, Amélia, mas estava ouvindo. José estava preso, mas estava revelando o sonho. Paulo estava preso, mas quando ele abriu a boca para louvar, as cadeias se abriam. Então está tudo bem, a tribulação está se rendendo, Lourdes. Agora, irmãos, eu preciso ter sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria para orar, sabedoria para tomar decisão, ter discernimento, discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que eu escuto é para descer para o coração, nem todo profeta é de Deus, tem que tomar cuidado. Profetada por aí falando besteira. Eu estava vendo ontem, irmão, Deus me perdoe, um homem de vestido, de mulher com um corte na cabeça, um homem rebolando, dizendo que era profeta. Não é do Senhor, amém. Eu fiquei triste, eu falei, meu Deus, que vontade vai ensinar aquele povo. Um monte de gente vendo aquilo, uns homens de corte com Maria Chiquinha, né, ô Gilmar? Devia lá, olha, pelo amor de Deus, irmão. Que isso? Que isso? Isso não é o Senhor, não. Aquilo me subiu um troço dentro de mim na hora, eu falei, Jesus, com vontade de vir pregar nessa igreja. Quer dizer, gente, o que é isso, gente? E os homens rebolavam. Eu falei, que isso? É demônio, isso é muita vergonha, tem que criticar. E um monte de gente ouvindo aqueles profetas doidos. Aí sabe o que acontece? Aquilo que está naquela pessoa passa por você. Aí aquela mãozinha que ele vai botar na cabeça, aquela mão de autoridade, viu? Presta, não deixa qualquer um botar a mão na sua cabeça. Não deixa qualquer um orar por você. Tem que saber se a igreja é do Senhor. Saber se tem pastor, se tem palavra. Deus me usa por revelação, mas essa igreja tem palavra. Você vem aqui quinta-feira, tem palavra. Você vem terça, tem palavra. Você vem domingo, tem palavra. Terça aqui, o evangelista estava pregando sobre Gilgal. Gilgal era um local onde se voltava para se reunir para as coisas de Deus. Ele pregou aqui, olha, você tem que voltar para a igreja, voltar para Gilgal, voltar para o lugar da adoração, voltar para o lugar da comunhão. Tudo isso, irmãos, influencia em vida espiritual. Quer ver um homem cheio do Espírito Santo? Olha o conhecimento que ele tem da palavra. Olha o nível dele. Olha o que ele fala das coisas, olha o testemunho dele. Isso é um homem de Deus, irmãos. O diabo está iludindo muitos nesses dias com profetada. Eu tenho visto no YouTube, eu fico horrorizado quando eu vejo aquelas coisas. Às vezes eu ligo ali com umas coisas estranhas, enganando o povo, mentindo para o povo, dizendo que é o Senhor e não é. Amém? Então cuidado para que o inimigo não distraia você. Cuidado com isso, porque Satanás não está brincando. Ele brinca para enganar e muitos caem nas lábias dele. Amém? Então vamos lá, temos que estar bem com Deus. Quantos aqui estão bem com Deus? Estar bem com Deus é ter bom relacionamento. Você já viu quando você está bem com seu namorado, com seu marido, com sua esposa? Né? Uma vida bacana, tudo está certo. E tudo funciona, mas quando está ruim o relacionamento, queima ele, Jesus. Ninguém segura o homem, fica nervoso, a mulher fica de cara feia, e não tem comida, e o homem também não faz nada, fica tudo nervoso. Sabe por que o relacionamento está ruim? Amós 3:3. Não é isso? Então. Poderão andar juntos? Cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Então, olha só, primeira coisa que você diz para você, está bem com Deus. Vida de oração, vida de fidelidade, cumprir princípios. Amém, irmãos? Vamos cumprir princípios. Amém. O Senhor deixou mandamentos para serem obedecidos. Deus não deixou mandamento para ser admirado. Deus não levantou uma igreja para ser um local apenas de entretenimento. Ele levantou uma igreja para ele edificar o corpo dele, para ele edificar os filhos que ouvem a palavra. Então vamos continuar. Antes de Deus dar recado, irmãos, a essa igreja de Filadélfia,
Ele se revela como aquele que pode cumprir todas as coisas. Amém? Então, quando Deus dá um recado para essa igreja, olha o que ele fala. Você vê logo aí no versículo 7 como é que ele fala. Ao anjo que está na igreja de Filadélfia, ele diz: o santo que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Ele já dá certeza de vitória. Você vê que quando ele começa a liberar isso aqui, ele está dizendo: olha, eu posso todas as coisas. Então, quando Deus dá uma palavra para você, você pode estar certo de uma coisa: Ele é fiel. Amém. Deus não aceita barganha, Deus não é homem para que minta, mas Ele é fiel. Se Deus falou, você enche a boca e fala: olha, o Senhor falou comigo. Irmãos, a gente tem que ter essas convicções missionárias. Você tem que ser usado. Eu vi uma mulher que estava vindo da igreja na rua, uma Bíblia, ela, uma irmãzinha, culto da tarde. Aí parou um motoqueiro, um bandido, né? Dois, foram lá, tomou a bolsa da mulher. A mulher estendeu a mão para ele, ficou duro no chão. Na hora, não tem que nem. Ela falou: eu te repreendo em nome de Jesus. Ele caiu, aí ela começou a orar por ele, ele levantou chorando, se ajoelhou, aceitou Jesus, abraçou aquela mulher, devolveu a bolsa e foi embora. Olha só, irmãos, tem que estar na ousadia. Deixa o Senhor usar você. Deixa as coisas do reino fluírem dentro de você, e Deus vai usar você. Então, antes de dar o recado a essa igreja, Deus está garantindo a vitória. Aquele que fecha e ninguém abre, aquele que abre e ninguém fecha. Deus tinha uma porta aberta para aquela igreja. Ele tinha um propósito. Ele falou assim: olha, isso que eu tenho posto uma porta aberta. Então, aí, Inês, tinha um propósito de Deus ali. Quantas vezes nós queremos as nossas portas e não as portas de Deus? Às vezes a gente quer a nossa porta. Ah, se Deus quisesse ali. E às vezes, irmão, não é aquela porta que Deus tem para você. Você sabe onde eu estou querendo levar você aqui hoje, com o entendimento do Espírito Santo? Para você se entregar nas mãos do Senhor. Senhor, se uma porta se fecha aqui, não tem um louvor assim, outras portas se abrem ali, não tem um louvor, né? E se Deus fechou essa porta na sua vida aí, porque não é isso que Ele quer. Você tem que entender que Deus fecha a porta também. Às vezes Deus fecha uma porta, missionária bonita. A porta, quando eu digo, é uma oportunidade que você tem. Às vezes é uma baita oportunidade aos olhos humanos, Jonas, mas Deus fechou. E a gente não entende, a gente questiona, o profeta tem que falar comigo, Deus tem que orar, e Deus tem que me dizer, e Deus não fala. Então, se Deus fechou uma porta na sua vida, se Ele permitiu, porque não é bênção para você. Agora, quando Ele abrir a porta dele, aquilo ali está cheio de bênção por trás daquilo ali. Vai dar certo, vai funcionar. Mas o negócio que a gente quer é a nossa porta. Ah, eu quero essa porta. Então, se você quer essa porta, se você forçar a porta que Deus está fechando, as consequências virão. Por isso, irmãos, é melhor depender de Deus. Por isso é melhor confiar. Você sabe por que o crente chora? Muitas vezes, que Deus não abriu a porta, ele chora porque Deus está preparando algo maior, irmãos. Deus está preparando. Às vezes você chora, você esperneia, Deus só não podia fazer isso. Lá na frente você vai entender. Deus vai falar com você. É melhor você chorar agora do que você sofrer para sempre. Você chora antes do que para não sofrer. Quantas vezes a senhora aprendeu as coisas que sua filha queria? Eu imagino que a menina não brigava quando era criança. Eu quero ver isso. Ninguém brigava, né, Vanessa? A galera todo mundo mansa. Eu imagino essas três. Eu vejo a Marcela, o Gabriel com 18 anos, ainda briga com o Marcelo de 10, de 12. E briga. E que a televisão. E que não sei o quê. E só não imagina se a senhora desse tudo que elas queriam. Por que a senhora não deu muitas vezes? Porque não ia fazer bem. Porque não ia dar certo. Porque elas iam, que elas não tinham maturidade para entender aquilo que a senhora entendia. Deus tem uma maturidade maior do que a nossa, com certeza. Você às vezes não está maduro bastante para poder receber alguma coisa que você quer agora. Porque isso aí pode te levar para longe. Isso pode te afastar do Senhor, irmãos. A pior perda que nós podemos ter é perda da presença de Deus. O emprego se perde, o carro quebra, já roubaram o carro meu, nunca mais achei. E acontece ali, quebra uma coisa da casa, escangalha a marca de lavar, escangalha um raio. Isso são perdas, mas isso aí a gente recompõe. Agora, quando você perde a presença de Deus, você viu o que Davi falou? Senhor, não retire de mim o teu espírito. Por quê? Porque aquela preciosidade da presença do Senhor nele era algo, irmãos, que não era comum. Não era com qualquer um naquele tempo.
Naquele tempo, principalmente, o Espírito do Senhor era derramado como é hoje. Mas pastor, e hoje? Hoje também tem uma diferença, ele é muito sensível. Se entrar outra coisa na tua vida, muitas vezes o Espírito se retira. Amém? Não entristeçais o Espírito Santo, aos quais estáis selados para o dia da promessa. Às vezes entra outra coisa na sua vida que afasta. O Espírito do Senhor, ele se afasta, ele é santo, ele é sensível. Você já notou, irmão, quando uma pessoa manifesta um espírito ruim, a pessoa estrebucha toda, aquela coisa? Vocês conhecem? A pessoa rosa, aí não sei o quê. O Espírito Santo não. Ele é suave. Ele entra, ele habita dentro de você. Ele não entra, ele habita. Ele não entra e sai, ele habita. Demônio, ele entra, sai, faz o que ele quer, às vezes arruma confusão e arruma o Espírito Santo. Não, ele habita dentro de você. Então ele está dentro de nós. Mas eu tenho que ter sabedoria para que o Espírito Santo que não se afaste. Quantos podem dar glória a Deus? Então, irmãos, Deus estava dando recados àquela igreja, que ele tinha portas abertas. Então, eu quero dizer para você que você não pode fechar as portas que Deus está abrindo para você. E você também não pode querer que Deus abra a porta que não é bênção para você. Amém? Quantas portas Deus fechou para mim, irmãos? Eu pensava que aquele seria o dia da minha vitória, aquilo que eu queria, e eu recebi aquele não na minha frente. E hoje eu olho para trás, eu falo, meu Deus, se aquela porta tivesse sido aberta, hoje eu não estava pregando a palavra. Se aquela porta tivesse sido aberta, eu hoje não estava no nível que eu cheguei. Porque, irmãos, o que você precisa crescer primeiro é na presença de Deus. Você vai crescer em tudo na sua vida, você vai ser abençoado em tudo. Mas você tem que crescer primeiro nas coisas de Deus. O que adianta você crescer em riquezas dessa terra e perder a bênção do Senhor? O que adianta você ter tudo que você quer, mas você não é maduro para as coisas de Deus? Você sabia, irmãos, que quem não tem a direção do Senhor, dependendo da bênção que ela ganha, ela se perde, ela larga o Senhor. É verdade o que eu estou falando? Pessoas que largam o Senhor, pede a Deus aquilo tudo, ela curou a vida inteira por alguma coisa, Deus deu o melhor dessa terra, ela virou as costas. O que adiantou a riqueza do rei Uzias? Eu sempre falo isso aqui. Uzias rico, amigo da agricultura, um homem riquíssimo na face da terra, era rico de coisas materiais, mas era pobre no entendimento espiritual. Falaram para ele não queimar incenso, não podia queimar incenso. Ele era rei, ele não era sacerdote. Aí ele me pega e vai queimar incenso. Aí o sacerdote fala, Uzias, sai daí. Você não pode fazer isso. Ele se irou, Mirna, contra os sacerdotes, ficou nervoso. Sabe por quê? Ele deve ter pensado no coração dele, eu sou um cara de bem, eu tenho tudo que eu quero nas minhas mãos, eu dou ordens, eu posso fazer tudo porque eu tenho gente ao meu serviço. Sabe o que aconteceu? Pegou lepra na testa e morreu leproso. A riqueza dele não mudou aquela consequência. Vocês estão entendendo porque tem que crescer espiritualmente primeiro? Porque quando você está rico espiritualmente, o dinheiro não muda você com Deus. As coisas materiais não mudam você. Você vai ser sempre uma pessoa fiel ao Senhor e obediente a Ele. Tem gente que muda, irmãos. Tem gente que quando chega uma bênção não teme mais a Deus, amém? Ele não ama mais o Senhor. Não tem mais tempo para Deus, missionário. Antes era joelho na casa do Senhor, chegou o tempo da honra. É distância da casa do Senhor. E Deus está falando com você. Amadureça nessa tarde. E o Deus de paz será conosco. O que você tem vai abençoar. O que você adquirir vai ser bênção para todo mundo. Você vai emprestar muita gente, não vai tomar emprestado. Vai se cumprir o Deuteronômio 28 na sua família. Quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor. Aleluia! Irmãos, eu tenho que estar atento a essas coisas. O diabo está cegando muita gente. A fama. Existem 3 coisas que o diabo derruba um crente: barra da saia, barra da fama e a barra do ouro. Barra da saia, pecado mundano, mulherada, prostituição. Barra da fama, ficou orgulhoso. E a barra de ouro, dinheiro. Essas 3 barras derrubam o cristão. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente crescer. Amém, irmãos? Que a humildade do Senhor seja manifesta através de você. Que a simplicidade do Espírito
distinção que seja vista. Amém? Que as pessoas olhem para você e vejam, meu Deus do céu, como Deus flui através dali. Que você seja uma fonte de unção de Deus para o necessitado. Que você não mude um grande e que você não seja indiferente com o pequeno. Seja simples e Deus vai honrar você. Amém? Já estou terminando, irmão. São 4h30, já vou terminar. Então diga assim: Deus tem portas abertas para a minha vida. Vamos lá, versículo 8, o que diz? Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força. Quantas vezes já falou que não está aguentando mais? Quantos já falaram aqui? Não já falou? Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha mulher, eu não aguento mais meu filho. Mas aqui está dizendo que você, tendo pouca força, você não negou o Senhor. Vou voltar aqui de novo para você. A sua pouca força, aqui está dizendo que você continuou fiel. Olha só, pouca força, mas não negou o meu nome. Deus está dizendo o seguinte, que Ele entende que você está sofrendo, mas você não abriu mão de Deus. Você tem que entender que você não pode abrir mão do Senhor. Amém? Pastor, eu estou com pouco dinheiro, eu estou com pouco recurso, eu estou com pouca comida, mas eu não vou negar o teu nome. João estava aqui, irmãos. Você olha para o seu aspecto de João, o sofrimento que o Senhor passou, mas ele não negou o Senhor. Quantas vezes, irmãos? Às vezes a gente tendo pouco, a gente nega Deus. Ah, pastor, está tão pouco. E reclama e murmura, mas aqui está dizendo, tendo pouca força, você não negou o meu nome. Deus mostra aqui que Ele reconhece as suas fraquezas, que muitas vezes querem aprisionar você. Você já notou quantas vezes sua fraqueza quer te aprisionar? Às vezes você está tão vidrado naquela situação, meu Deus, isso não muda, missionário. Eu estou cansado de orar, eu estou cansado de clamar. Eu escutei uma pessoa uma vez, mas reclamava tanto, que eu não conseguia ouvir com a pessoa. Eu falava, Jesus, me socorre, Jesus. E murmurava e reclamava de tudo, nada estava bom, não havia limite para a satisfação daquela pessoa. A gente tem que entender uma coisa, a gente tem que confiar em Deus. Se Deus está permitindo que alguma coisa em você fica difícil, Ele está no controle. E a gente tem que aprender, irmãos, que Deus usa sempre o que a gente tem. Vocês já sabiam disso? A gente sempre quer que Deus faça grandes coisas. Deus usou os 5 pães e 2 peixinhos. Deus usou a pouca farinha da viúva de Sarepta. Deus usou as águas de Mara, que eram amargas. Deus usou o mar vermelho e abriu. Ele usa o que você tem. Às vezes você está querendo que Deus faça coisas que você não tem. Gente, Deus vai usar o que você tem. Pastor, vai ter uma fezinha do tamanho do grão de mostarda. Ele vai usar isso aí. Amém? Pastor, Senhor, eu tenho isso aqui. Deus vai usar isso aí. Por isso que você tem que abençoar. Já, o que Jesus fez com os 5 pães? Amém? Ele abençoou. Quando Ele abençoou, a coisa começou a dar certo. Abençoa o seu pouco salário. Abençoa o seu marido. Abençoa a sua casa simples. Pastor, a parede da minha casa é de tijolo. Bota a mão lá e abençoa. Fala, Senhor, eu abençoo essa casa que o Senhor me deu. Você sabe qual é o primeiro? A primeira coisa que Deus olha quando você ora é o nível de gratidão que você tem. Amém? Tem gente, irmão, chorando pelo que não tem. Já disse, não sei se foi um grande poeta, não lembro o nome dele. Ele disse que ele reclamou com Deus uma vez que ele não tinha sapatos. Esse é o nome dessa pessoa, o Marquinhos vai lembrar. Ele reclamando com Deus que ele não tinha o sapato que ele queria, né, irmãos? Senhor, eu quero aquele par de sapato bonito. Aí disse que o Senhor deixou ele caminhar no meio da rua. Ele foi andando, ele viu um homem sem as 2 pernas. Aí ele começou a chorar, disse que ele chorou muito. Ele falou, Senhor, me perdoa, Senhor. O homem não tinha as 2 pernas e ele reclamando porque ele queria um sapato novo. Não que Deus não quisesse dar o sapato, mas Deus queria ver gratidão. Irmãos, às vezes, muitas coisas não mudam na nossa vida porque a gente é ingrato. A gente reclama muito. Abençoa o que Deus te deu. Olha, Senhor, está difícil, eu estou precisando, mas eu te sou grato por isso. Senhor, obrigado por essa comida simples. Obrigado, Senhor, porque o meu salário está pouquinho, mas obrigado. A gratidão faz de você uma pessoa quebrantada. Irmãos, Deus está trazendo algo nessa tarde para levantar você. Seja grato. João estava grato na cadeia, irmãos. João estava grato, João, porque estava recebendo ali.
recado para as igrejas missionárias. Às vezes que você está chorando aí, Deus não sabe você procurar os outros. Às vezes você está aí hoje numa luta danada, mas você não sabe. Essa intercessão que vocês fizeram aqui hoje, o quanto isso está produzindo efeito. Sabe? Vocês estão orando, sentindo, chorando junto, sofrendo junto. Mas Deus é de gente grata, irmãos. Gratidão mexe com o coração de Deus. O ingrato não recebe nada de Deus. Você lembra dos 10 apóstolos? Quantos que Jesus curou? Foram 10, não é isso? Quantos que voltaram? Ah, mas você viu o que ele falou? Mas cadê os outros que eu curei? Você sabe o que eu aprendo aqui? Deus sempre traz a memória. Poxa, eu abençoei meu servo. Eu abençoei a minha serva. E cadê a gratidão dele? A gente esquece, irmãos, muito rápido. Olha para trás, todos nós que estamos aqui, eu falo para mim em primeiro lugar, né, missão? Olhem para trás um pouquinho. Lembra aí dos 2 anos, 10 anos. Lembra, né, missão, na sua infância, essa mulher aí que você agarrou no mato, lá no meio do rio, para não morrer, Deus salvou ela. Lembra, ela não estaria aqui hoje se não livrasse ela. Vocês não estariam aqui. Lembra, Jonas? Do quanto Deus te livrou? Eu conheço toda a história do Jonas. E quanto Deus livrou você, você deve ter morrido, o Senhor te livrou, Gilmar, né, João? Quanto livramento deu Gabriela, eu, Manel, todos vocês, irmãos. Nós não merecemos nada. A Bruna, todos nós aqui, a Amélia, vocês todos, nós não merecíamos nada, mas Ele nos amou primeiro. Então sejam gratos ao Senhor. Você sabia que para tomar Santa Ceia tem que ser grato? Você vai tomar ceia hoje. Orei por esse pão, orei por esse azeite, eu falei, Senhor, me faz digno de fazer o pão. Qual é essa minha oração? Até nisso a gente tem que ter temor, a gente tem que ser grato. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Muitos param pelo meio do caminho, porque estão olhando para as fraquezas e não temem mais o Senhor. Não continuam. E Deus está mandando eu te lembrar hoje, recapitulando para a gente dar ceia. Você pode estar numa prisão aí de luta, mas você está livre espiritualmente. Você não está preso, a sua oração não está presa, a unção que está em você não está presa, a unção da pregação do Evangelho está liberada em você, e o diabo sempre vai tentar te parar. Por quê? Por que você acha que a missionária passa luta, eu passo, a Amélia? Pergunta as lutas da Amélia aqui, principalmente pregadores aqui. Vai escutar a história dela, está tudo na prova. Mas sabe por quê? Para tirar o propósito do Evangelho delas. O diabo não quer roubar a casa da missionária, ele não quer roubar o carro do João, ele não quer isso. Ele quer roubar a sua fé em Deus. Porque coisas materiais, irmão, não tem valor nenhum no inferno. Deixa eu dizer para você, casa não vai para o inferno, geladeira, fogão, produtos que você tem, dinheiro na conta, isso tudo vai ficar aí. O diabo quer você. E outra coisa que ele não gosta de quem prega o Evangelho. Você quer irritar o inferno e você fazer o que eu estou fazendo aqui. Você quer irritar ele, esse culto aqui da tarde, ele bota o joelho no chão. Então o que ele fala? Deixa eu atrapalhar um pouquinho a vida da Amélia. O Senhor é contigo, Amélia. Deixa eu atrapalhar um pouquinho essa missionária Eunice. Eu tentei pegar ela lá no Rio, mas ela fugiu. Não consegui. Eu tentei pegar Jó, mas não consegui. Eu tentei prender José, mas não consegui. Sabe por quê, irmãos? Deus está conosco. Amém? Eu profetizo nessa tarde. Uma bênção para você. Sabe, você vai chegar no meio daquela luta que você está vivendo uma luta, olha só. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que honrado. Eu sou mais do que abençoado. O sangue de Jesus tem poder. Amém, irmãos? Vamos podem dar glória a Deus. Que você saia daqui nessa tarde grato, cabeça erguida, crendo que Deus vai te dar vitória. Vai da tua tribulação.